Olá, meninos, tudo bem com vocês? Então, para a gente poder finalizar, né, a nossa videoaula de hoje, vamos falar do governo JK, né? O módulo C9. Esse módulo C9 está no livro 3, né? No terceiro, na verdade que é o livro 8 de vocês, desculpa, né? Então, se você quiser acompanhar pelo livro 8, módulo C9. Na verdade, eu encerrei o vídeo anterior falando que nesse vídeo iria comentar um pouco mais sobre o suicídio do Vargas. Então vamos lembrar um pouquinho como é que foi o processo que levou o Vargas a cometer, né, esse ato extremo. Você tinha vários setores da sociedade brasileira, né? A UDN, o Carlos Lacerda, as Forças Armadas, né? A burguesia brasileira, que eram contrárias àquele modelo nacional desenvolvimentista estabelecido pelo Vargas. E em 54 começa, né? O Lacerda, através do seu programa de rádio e TV e jornal, começa uma campanha difamatória contra o próprio Vargas. Ele é vítima de um atentado e depois, né, com as investigações, se descobre que o autor do atentado, na verdade, é um segurança, um dos guarda-costas do próprio Getúlio. E aí fica muito difícil o Getúlio negar que ele não tem nada a ver com o crime, apesar de, né, no inquérito da época não ter nada que conste que o Getúlio sabia desse atentado e que foi o autor, o mandante desse atentado. Resultado, nesse quadro de pressão enorme, prestes a ser vítima de um golpe de Estado, né, ser deposto, Vargas comete suicídio. O suicídio do Vargas, eu deixo minha vida para entrar na história, né, ele conclui a sua carta de suicídio, né, com essa frase, foi nada mais do que a última ação, a última jogada política da velha raposa. O Vargas, um político extremamente astuto, ele comete suicídio para salvar o modelo político desse nacional desenvolvimentismo estabelecido por ele, né? Então o suicídio nada mais é do que isso. Por quê? O suicídio cria uma grande comoção, não preciso nem dizer, né? Eu já até falei isso para vocês. O nosso perfil político no Brasil é muito personalista, né? A gente se comove muito, a gente não vota em ideias, nós votamos em pessoas, né? Prova disso foi recentemente aí a facada do Bolsonaro, né? Que foi um ponto de virada importante nas eleições de 2018. O Vargas comete suicídio, escreve uma carta onde ele culpa, né? Ele coloca os nomes ali daqueles que são responsáveis por esse ato extremo. Inclusive o Lacerda foi perseguido, a população queria linchar o Lacerda, o jornal dele foi apedrejado, foi um tempo quente. Para você ter uma ideia, o funeral do Vargas reuniu mais de 1 milhão de pessoas no Rio de Janeiro. O caixão dele foi carregado, né, pelo Rio de Janeiro inteiro, desde o Catete até a base do Galeão, aonde embarcou no avião e foi ser levado para ser enterrado no Rio Grande do Sul, na sua cidade natal, na sua terra natal, enfim. Então foi um momento de grande comoção. E o Vargas ele consegue, então, né, através desse ato extremo, dar continuidade a esse projeto. Tanto é verdade que em 1955, né, nós temos eleições, depois que o Vargas morreu, o vice assumiu, o Café Filho, e aí em 55 nós tivemos eleições presidenciais. Mais uma vez a chapa composta pelo PTB e PSD venceu as eleições. Dessa vez quem candidatou-se foi o ex-governador de Minas Gerais, Juscelino Kubitschek, né, que derrotou o candidato da UDN, que era nada mais nada menos que o Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda, aproveitando-se, né, dessa super exposição dele nesse processo do Vargas, ele acaba se candidatando e é derrotado pelo Juscelino. O problema é que o Juscelino, pessoal, ele não foi eleito com a maioria absoluta dos votos. Hoje, no Código Eleitoral Brasileiro, o presidente, para ser eleito, qualquer cargo executivo, presidente, governador, prefeito, você tem que ter a maioria simples dos votos. 50% mais um. Então, se teve 50 votos, você tem que ter 26 votos para ser eleito. Presidente ou governador, estou dando um exemplo aqui.
Então nessa conta não entra os votos brancos e nulos, mas nessa época se contava o total, né? Então, se você olhasse o total de eleitores que houve nas eleições de 55, o Juscelino ele teve menos de 40% dos votos. Pra você ter uma ideia, o vice dele, que foi o João Goulart, teve mais votos que ele. E isso criou uma brecha legal, né, para que a UDN contestasse, né, o resultado das urnas. Então essa questão de contestar a urna, né, de falar que o processo foi fraudado, que o processo não é legítimo, esse discurso de quem perde a eleição no Brasil ainda também não é novo, não. Ele existe. E se você olha a história recente do Brasil, o impeachment da Dilma começou quando? Quando o Aécio, no dia seguinte, no Congresso Nacional, ele faz aquele discurso onde ele não reconhece o governo da Dilma, ele fala que vai entrar com um pedido de impeachment e que o processo das urnas não é transparente o suficiente. Ali cria-se, né, esse mito da falta de transparência do processo eleitoral do Brasil. E os resultados, vocês também já sabem quais foram. Bom, mesmo assim, o Juscelino, né, vai conseguir tomar posse. Mas antes de tomar posse, ele quase sofreu um golpe de Estado. A UDN se articulou com a FAB, com a Força Aérea Brasileira, Força Aérea que tinha também muita influência do nosso glorioso brigadeiro Eduardo Gomes, que era um político da UDN, né? E os militares da FAB e a UDN quase deram um golpe para impedir a posse do Juscelino Kubitschek. Na verdade, historicamente falando, esse golpe, essa tentativa de golpe para impedir a posse do Juscelino, foi o ensaio do golpe de 64. Porque você vai observar que os mesmos agentes políticos que estão aqui tentando impedir a posse do Juscelino vão ser os mesmos agentes que vão apoiar o golpe de 64, né? Mas o Juscelino ele consegue articular um contragolpe com o general Lott. O JK faz um acordo com o Lott, que é um general importante das Forças Armadas, fala, olha, eu vou ser presidente agora e na próxima eleição você vai ser o meu sucessor. Eu vou apoiar você para ser presidente. E o Lott, então, com toda a sua força dentro do exército, ele consegue sufocar, né, essa tentativa de golpe. O Juscelino foi eleito também graças ao seu carisma, obviamente, mas ao seu audacioso projeto, seu audacioso plano de governo. O famoso plano de metas que era resumido no slogan 50 anos em 5. Então, o Juscelino falou, né, que o seu governo iria modernizar o Brasil, traria 50 anos de progresso em 5 anos de governo. Mais uma vez, aquele apelo populista clássico, né, como o do aumento de 100% do salário mínimo do Vargas, enfim. Mas, de fato, em alguns aspectos, esse plano de metas ele foi aplicado. Ele saiu do papel, ele conseguiu estabelecer as metas e chegar a cumprir as suas diretrizes. Por exemplo, na indústria. Né? O Juscelino ampliou muito o parque industrial brasileiro, abrindo a economia brasileira para as chamadas multinacionais. É aquilo que eu expliquei no vídeo anterior, o famoso tripé do nacional desenvolvimentismo. O Estado geria, né, os recursos da indústria de base, a indústria brasileira, né, a burguesia nacional, ficava com a indústria de bens de consumo não duráveis, a indústria alimentícia, a indústria têxtil, e as multinacionais iriam introduzir a indústria de bens de consumo duráveis, automóveis, motores, equipamentos, enfim, tá? Então é nesse momento aonde chega no Brasil essas indústrias de bens de consumo duráveis. O grande exemplo, o grande símbolo dessa era é a chegada da indústria automobilística no Brasil. Ah, professor, não fabricava carro no Brasil antes? Sim, na verdade montava-se o carro, né? O carro vinha desmanchado num caixote, ia para a fábrica da Ford, ia da fábrica da Chevrolet, lá eles juntavam as peças e montavam um carro. Tudo era importado, não se fabricava um pneu, um pistão, uma porta de carro no Brasil. Quando se fala de indústria automobilística, os carros são fabricados aqui, todos os carros, tudo que está no carro, né? Do pneu de estepe ao farol, tudo vai ser fabricado localmente. Aí sim você tem uma indústria automobilística, né? Acompanhando esse boom do crescimento da indústria, você tem também o crescimento urbano.
vai acontecer, vai acelerar esse crescimento urbano, principalmente a migração interna, né? Os nordestinos fugindo da seca, da fome, da pobreza, né, do Nordeste, em direção ao Sudeste, principalmente São Paulo, em busca de uma melhor oportunidade de vida. Então você tem dois Brasis aqui contracenando. O Brasil da fábrica, que nós temos a fotografia do Kubitschek, né, dentro do Fuscão, os primeiros automóveis fabricados genuinamente no Brasil. O primeiro carro fabricado no Brasil foi da marca DKV. Né? O DKV é um automóvel que, na verdade, era uma mistura de carro com moto. Era um motor 2 tempos, você tinha que colocar óleo, né, junto com o combustível, fazer um fumaceiro desgraçado. O carro tinha 35 cavalos de potência. Olha que coisa, né? Olha que tecnologia. E bom que ele fazia quase 30 km por litro de gasolina. E depois veio o Volkswagen Fusca, Kombi, né? E outros veículos passaram a ser fabricados localmente no Brasil. E do outro lado a imagem, né? Centenas, milhares de pessoas que chegavam todos os dias em São Paulo, no Rio de Janeiro, atraídos, né, por esse crescimento. Só que, obviamente, não tinha emprego para todo mundo, não tinha moradia para todo mundo. As pessoas começaram a entulhar os subúrbios, as periferias das cidades, e os problemas das grandes cidades brasileiras começaram a aparecer. A favelização, a violência, a falta de saneamento básico, a falta de infraestrutura básica para acolher essa população. Então, um contraste, o Brasil que cresce economicamente, mas um Brasil onde a pobreza cresce também, né? A miséria, tudo bem? Outro campo de atuação do plano de metas era os investimentos em infraestrutura, né? Com a chegada da indústria automobilística, obviamente que existe a necessidade de construir estradas. Então, inclusive o Adhemar de Barros, né, governador do São Paulo, ele tinha um slogan: governar é construir estradas. Foi um erro estratégico grotesco do governo brasileiro abandonar o modal ferroviário para investir pesado, né, na construção de rodovias. O Brasil é um país continental, né? O transporte ferroviário é muito mais barato e muito mais eficiente para transporte de mercadorias e passageiros em países de dimensões tão grandes como a nossa, tá? E isso fez com que as ferrovias quase desaparecessem no Brasil. O Brasil é um país pobre em ferrovias, né? E o aumento do número de rodovias. Por isso que a gente depende dos caminhoneiros. A greve dos caminhoneiros nos mostrou que se os caras cruzarem o braço, nada se locomove nesse país, porque não tem ferrovia, não tem outro modal para transportar as mercadorias. Isso aqui é uma herança maldita que começou no governo JK. A outra meta audaciosa, talvez essa a mais audaciosa de todas, foi a transferência da capital federal, né, a construção de Brasília. Brasília foi erguida em 1000 dias, cara. Olha, uma cidade foi construída no meio do nada, absolutamente do nada. Não tinha sequer nada, né? Era mato, cerrado, e Brasília foi erguida. A construção de Brasília ela foi primordial para a integração do território brasileiro. A marcha para o oeste, que foi iniciada por Vargas, né? A ocupação dos sertões de Goiás, Tocantins, sul do Pará, Mato Grosso, oeste da Bahia. Isso só foi possível graças à construção de Brasília. Né? Forçou-se levar o centro administrativo e político do país para o coração do país para que as pessoas saíssem do litoral e issem para o interior do país. Isso só foi possível graças à construção de Brasília. Então, estrategicamente falando, né, geograficamente falando, isso é uma medida importantíssima, um legado muito importante que o Juscelino nos deixou. E também é um legado de modernização, afinal de contas, Brasília foi construída com arquitetura belíssima, extremamente moderna, e o Juscelino ele conseguiu, em uns poucos momentos da história, mostrar que o brasileiro era capaz de fazer algo bom. Brasília foi construída nesse momento, você tinha a Bossa Nova estourada no mundo, né? Tanto que o Juscelino era conhecido como o presidente Bossa Nova. O Brasil foi campeão de futebol, né, pela primeira vez em 1958, então estava um clima de euforia danada, aquela coisa, ninguém segura o Brasil, tudo vai dar certo, enfim. Né? Aqui nós temos algumas imagens da construção de Brasília, o plano piloto, né, que foi inspirado a planta de Brasília no corpo de um avião, enfim, vou passar um videozinho sobre a construção de Brasília que vocês vão aprofundar nesses aspectos. Mas, obviamente, as transformações
promovidas por Juscelino foram importantes? Sim, mas deixou um legado negativo. Os gastos elevados nas obras de infraestrutura e na construção de Brasília impediu que o governo investisse em outras áreas, como saúde e educação, né? A pobreza crescia no país, a dívida externa do país saltou, os gastos públicos cresceram, a inflação, crise econômica, enfim. O legado final não foi positivo. Tanto é verdade que a aliança PTB-PSDB perdeu as eleições de 1960, mas isso é uma outra história.